Na Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. O programa Biografia está de volta no segundo bloco, entrevistando o empresário Gilberto Maggioni. Gilberto, você foi prefeito da cidade de novembro de 2002 a dezembro de 2004. Como é que foi essa experiência de ser prefeito de uma das maiores cidades do interior do Brasil? Realmente não tem preço. Primeiro, uma honra, né? Quem é nascido aqui, que também, da mesma forma como me transformei em presidente da Associação Comercial, virei prefeito sem nunca eu mesmo ter feito um esforço para isso. Como o Antônio Palocci Filho, que havia sido prefeito na outra gestão, 93, 96, e eu tive uma relação muito estreita com ele naquela oportunidade como presidente da Associação Comercial. Ele que sempre insistiu que eu fosse para o mundo político partidário, deixasse a Associação Comercial, o que eu tinha que ter feito lá eu já havia feito para eu tomar outro rumo. E ele conseguiu, em dezembro de 99, me convencer a ser o candidato a vice dele, e ele precisou chegar ao ponto de dizer assim: você só vai assumir no meu lugar se eu morrer. E aí eu achei que realmente isso era uma hipótese muito remota, por isso eu aceitei ser o seu vice. Em 99, em 2000, nós fomos eleitos com 69% dos votos no primeiro turno, que foi uma alegria muito grande, mas aí depois, com o tempo, a gente viu que aquilo já estava marcado. O Palocci, o plano dele era exatamente outro. Ele fez um pequeno ensaio em Ribeirão do que foi o Lula e o José de Alencar, quer dizer, pegou um empresário para estar junto com o PT, quebrar aquela história de que, como eu mesmo disse há muitos anos atrás, que o PT dava arrepio, né? E isso tudo passou. E a experiência foi assim, eu não seria o Gilberto Maggioni de hoje se eu não tivesse passado aqueles 2 anos na prefeitura. Sofri muito, apanhei bastante, mas o que eu aprendi e o que eu poderia hoje devolver, vamos dizer, de graça, vamos dizer assim, para a nossa cidade é o que me daria maior alegria. Daí, desta vez que eu estou me colocando como pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto, é por vontade própria, é de dentro para fora, a intenção. Eu até não me recordo onde eu estava um dia desse, Rochinha, e afirmei que se não tivesse esse lado político, esse lado que você tem que subir, falar o que o público está esperando que você fale, etc., e às vezes nem sempre é o que a gente realmente falaria, se pudesse ser só um gestor, é o que seria o meu grande ambiente, a minha grande alegria de pegar. Veja, em 2004, meu último ano na prefeitura, o orçamento da cidade foi de 320 milhões de reais. Nós entregamos 6 postos de saúde, são os que estão até aí hoje, os últimos entregues. Não me recordo quantas escolas, 10 ou 12, e outras coisas mais, ponte que caiu quando choveu, etc. E o ano passado, o orçamento de Ribeirão foi 1.650.000.000, mais do que 5 vezes o valor do nosso último exercício. Aquele tempo tinha 550 mil habitantes e hoje tem 600 e poucos mil habitantes. Então, o que exponenciou, o que cresceu de uma forma abrupta foi o orçamento, não a população. E assim, com todo o respeito, eu sei das dificuldades de quem está lá no batente, mas eu não vejo obras e não vejo a infraestrutura da cidade mudando no mesmo patamar que mudou o orçamento. Gilberto, em 2004, final do seu mandato, você foi candidato à reeleição, né? E eu contei uma história para você aqui, daquela época, porque você chegou às vésperas da eleição com grandes chances de chegar ao segundo turno. Te frustrou não ir para o segundo turno em 2004, quando você disputava diretamente com o candidato Elson Gasparini e o Baleia Rossi, que a tua diferença para o Baleia era muito pequena.
Você ficou frustrado por não ir para o segundo turno, uma vez que havia um empate técnico entre vocês dois e ali havia uma esperança de você passar para o segundo turno? Claro, sem dúvida alguma. Fiquei frustrado, sim, mas talvez da mesma forma, não profundamente quanto hoje, e principalmente depois que eu tomei conhecimento de outros fatos, até mesmo pelo próprio Baleia, né, que veio e falou: Majone, você andou na minha frente, você andou crescendo, aí eu tomei as minhas providências, botei pessoas na rua com a minha camiseta e fiz um boca de urna, como nunca havia feito, e consegui te passar na frente em 1%. E o que é pior, que você talvez não soubesse, e o que é pior mesmo que eu não sabia, se eu fosse para o segundo turno, as pesquisas me indicavam como vitorioso no segundo turno contra o Elson Gasparini, meu grande amigo Elson Gasparini. Isso é outra coisa, faz mais de 50 anos que nós nos conhecemos, embora ele é um pouquinho mais velho do que eu, mas nós sempre nos demos muito bem. Me marcou esse ano de 2004, o Wilson Toni, que era jornalista, no sábado, véspera da eleição, ele estava preparando a escala de cobertura da Rádio Clube na época. E ele me liga e falou: eu quero você amanhã às 4 horas da tarde. Eu falei: mas Tony, logo eu tenho 20 caras aí para trabalhar. Eu falei: eu quero você porque a gente se dá muito bem no microfone, a gente consegue desenvolver bem a campanha, a apuração vai precisar de gente ágil. Então eu quero que você trabalhe comigo na reta final da apuração, da eleição em Ribeirão Preto. Quando foi 4 horas da tarde, eu cheguei na Rádio Clube para poder apresentar com o Wilson Toni esse programa. Às 4h15 o Tony chega, e aí já toma posse do microfone, já começa a falar, já começa a fazer a cobertura. E eu tenho os números destes horários na minha cabeça porque foi uma coisa que me marcou muito. Às 4h40 o Tony sai do estúdio e vai para algum lugar. No dia da eleição. No dia da eleição. No dia da eleição. Então a apuração, as coisas, boca de urna, e eu já estava lá às 4 horas, ele chegou 4h15, apresentou uma boa parte, 4h40 ele saiu. E quando ele volta branco, ele volta mais muito abatido. E eu olhei para ele no estúdio e falei: você está bem? Está tudo bem com você? Ele falou: não. Eu falei: você quer que eu chame o médico, alguma coisa? Ele estava transtornado. Sônia, o que aconteceu? Eu preciso saber, porque eu estou apresentando o programa com você, eu preciso tomar alguma providência, chamar alguém. E ele disse assim: perdemos a eleição, porque ele te apoiou em 2004. Sim. Eu disse: Tony, como é que perdeu a eleição se as bocas de urna estão dizendo que o Magione e o Baleia estão empatados tecnicamente? Os números eram 30% Gasparini, 22% Baleia, 21% você. 15-5, não abriram as urnas. A boca de urna mostra que há um empate técnico. Perdemos a eleição. E aquilo me marcou tanto. Como é que ele sabia que você havia perdido aquela eleição sem a urna estar aberta, com as previsões te colocando numa briga no segundo turno com o Baleia? Você tinha essa informação, por exemplo, como o Tony tinha antes das urnas serem abertas? Não. Mas hoje, se fosse uma semana depois ou um mês depois que você me fizesse essa pergunta, eu ia dizer que eu não tinha a mínima ideia como é que o Tony havia chegado nesse ponto. Em primeiro lugar, ele era uma pessoa extremamente inteligente e brilhante, o Tony. Poderia ter outros problemas, o dia que dava as maluquices dele, mas ele era uma pessoa brilhante. E o volume de informações que ele detinha, quer dizer, de pessoas muito importantes, inclusive, principalmente na vida política. Com certeza, ele deve ter conversado com alguém, ou com algumas dessas pessoas com quem ele tinha muita relação, e que disseram: nós conseguimos passar o Magione para trás do Baleia, porque, como eu já te falei, o próprio Baleia me disse que até a retinha final eu estava à frente dele, e que ele fez de tudo para que isso fosse ao contrário, o que é muito natural ele ter feito o que ele fez. E provavelmente houve mais alguns outros fatores que, digamos, Rochinha, no final, na última semana da campanha do primeiro turno, eu também comecei a me sentir abandonado pela equipe de marqueteiros que estavam aí conosco e de algumas outras atitudes de algumas pessoas do partido. E, vamos dizer, eu vou sintetizar te dizendo: no dia da eleição, que choveu muito em Ribeirão, naquele 2004, estava eu e aqueles meus amigos mais próximos que eram vindos da associação comercial. E realmente parece que alguém disse para os militantes do PT, dos quais até hoje eu tenho uma relação muito próxima: vocês vão ficar em casa e vamos deixar o Magione sozinho. Você sentiu abandonado pelo PT na época? Não exatamente pelo PT, tanto é que a votação expressiva se deve ao militante, mas para acompanhar, para estar junto, aquela presença de boca de urna,
isso com certeza a militância recebeu uma orientação de alguém para não comparecer e realmente não compareceu. Gilberto, eu tenho tão pouco tempo, mas eu tenho duas perguntas fundamentais para você. Dizem que o Tony, que era um grande opositor seu, de repente se transformou num aliado de campanha e que por isso você não teria ganho. Qual é a avaliação que você faz? Você acha que o Tony atrapalhou você naquela campanha, agregando-se ao teu trabalho, ou você acha que foi um bom negócio? Não, eu acho que foi, ele ajudou, ele contribuiu. Depois da vinda dele eu cresci mais ainda dentro daquela população. Agora, existe uma pequena parcela da população, aqueles mais próximos à minha pessoa e que não tem envolvimento na vida político-partidária, que tem essa opinião, mas eu discordo. O Tony realmente foi meu algoz, até a primeira pesquisa qualitativa que nós fizemos em abril ou maio de 2004, a população respondeu à pesquisa com os adjetivos que ele me qualificava, me chamando de incompetente, etc. Aquela história do saquinho de pipoca tal, foi terrível, né? Terrível, exatamente. Essas coisas que depois, um dia ele estava na minha casa, nós o convidamos para jantar conosco e depois de algum tempo lá ele falou assim, olha, eu preciso te pedir perdão. O que eu já fiz com você, o que eu já falei, olha, hoje eu estou te conhecendo, eu não te conhecia, eu sabia o Majone, mas eu não sabia quem era você. Quer dizer, você é uma pessoa muito transparente, muito sincera, e esse carinho que você está tendo comigo, eu vou encontrar uma maneira de te retribuir. E o Tony era assim mesmo? Era assim mesmo. Majone, reta final do programa, você é pré-candidato de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a prefeita Darcy Vera? Não me complica, Rochinha. Não, eu daria a ela entre 6 e 7. Eu acho que ela fez o que ela pôde. De onde ela vem, a origem da Darcy, a gente tem que tirar o chapéu. Da forma como ela chegou, onde ela está, quer dizer, ela tem uma capacidade de interlocução muito boa. Com todo o respeito a ela, porque eu gosto muito dela e ela sabe disso. O que lhe faltou, não só a ela, mas foi gestão. Exatamente isso que eu falei. Se ela tivesse um bom administrador, uma pessoa que... Assim, vamos comparar as experiências. Eu fui empregado 20 anos em Números Redondos, faz 20 anos que eu sou dono do meu negócio, fui presidente 10 anos da Associação Comercial, 2 anos prefeito. Apanhei que nem vaca na horta em várias oportunidades, mas hoje, pé no chão, Rochinha. Eu não tenho conversa mole para boi dormir. Gilberto, eu quero muito agradecer. Só mais uma perguntinha. Saúde e transporte. O que você acha que Ribeirão precisa de imediato de cuidados? Saúde, sem dúvida alguma. Nós tivemos um ótimo trabalho. Transporte, o trânsito, a educação e outras coisas no trânsito, especialmente eu que ando muito para a rua. A educação eu acho que precisaria ser reavaliado. Me explico. 25% do que se arrecada tem que ser investido na educação. Outras cidades que têm essa necessidade, eu digo, a lei é perfeita. Aqui em Ribeirão não há mais necessidade. Então fica se reformando escolas. A reforma dele para gastar o dinheiro, senão você vai ser julgado pelo TCE. Alguém precisa modificar essa lei e esse dinheiro ir para a infraestrutura. Gilberto, prazer em recebê-lo, tenho prazer meu. em ser seu amigo. Eu estou muito feliz em recebê-lo em nosso programa. Volte em outras vezes. Muito sucesso, muita Amém. paz. Muito obrigado. E muitas realizações para você. Para você também. Agora aqui nessa sua nova casa, que Deus lhe acompanhe e que lhe brinde com tudo aquilo que você merece, Rochinha. Amém. Obrigado. Sucesso. Mesmo. Amém. O programa Biografia de hoje entrevistou o empresário Gilberto Magione, pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto nas eleições de outubro. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. O programa Biografia vai ao ar todas as segundas-feiras às 22 horas, às sextas e sábados às 23h30. Fique ligado no canal 20 Net Cidade. Você também pode assistir esse programa pelo site www.canal20.com.br. Uma boa semana a você. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.